As armas nucleares são as armas mais destrutivas, desumanas e indiscriminadas já criadas, tanto na escala da devastação que causam, quanto em sua precipitação radioativa persistente, disseminada e geneticamente prejudicial. Elas são diferentes de quaisquer outras armas. Uma única bomba nuclear detonada sobre uma grande cidade pode matar milhões de pessoas. O uso de dezenas ou centenas de bombas nucleares perturbaria o clima global, causando fome generalizada. Sabemos que a Rússia está pronta para atacar o Ocidente com armas de destruição em massa, caso qualquer arma de longo alcance de fabricação americana ou europeia seja usada pela Ucrânia contra qualquer território russo. As tensões se escalaram após o presidente Joe Biden autorizar a Ucrânia a usar uma poderosa arma americana de longo alcance, ATACMS, para ataques limitados dentro da Rússia, em resposta ao envio de milhares de tropas pela Coreia do Norte para ajudar no esforço de guerra de Moscou na região de Kursk. Mas se a Rússia usar qualquer uma arma de seu arsenal nuclear, seja tática ou estratégica, intercontinental ou de intermediário alcance, se uma arma dessa magnitude detonar, o que acontece? Podem ocorrer efeitos diversos em curto e longo prazo. Uma única arma nuclear que pode destruir uma cidade inteira e matar a maioria de seus habitantes. Várias explosões nucleares sobre cidades modernas matariam dezenas e milhares de pessoas. As baixas de uma grande guerra nuclear entre os Estados Unidos, a Europa e a Rússia chegariam a centenas de milhões. Para se ter uma ideia da gravidade, leva cerca de 10 segundos para a bola de fogo de uma explosão nuclear atingir seu tamanho máximo. Uma explosão nuclear libera grandes quantidades de energia na forma de explosão, calor e radiação. Uma enorme onda de choque atinge velocidades de muitas centenas de quilômetros por hora. A explosão mata pessoas perto do marco zero e causa ferimentos nos pulmões, danos aos ouvidos e hemorragia interna de órgãos. As pessoas sofrem ferimentos devido ao colapso de prédios, edifícios, objetos voadores. A radiação térmica é tão intensa que quase tudo perto do marco zero é vaporizado. O calor extremo causa queimaduras graves e acende incêndios em uma grande área, que se fundem em uma tempestade de fogo gigante. Até mesmo pessoas em abrigos subterrâneos enfrentam a provável morte devido à falta de oxigênio e envenenamento por monóxido de carbono. A longo prazo, as armas nucleares produzem radiação ionizante, que mata ou adoece os expostos, contamina o meio ambiente e tem consequências de saúde a longo prazo, incluindo câncer e danos genéticos. Seu uso generalizado em testes atmosféricos causou consequências graves a longo prazo. Com as atuais tensões e ameaças nucleares de hoje, médicos especialistas nesse assunto projetam que cerca de 2,4 milhões de pessoas em todo o mundo acabarão morrendo de câncer devido a testes nucleares atmosféricos conduzidos entre 1945 e 1980 pelas superpotências. O uso de menos de 1% das armas nucleares do planeta poderia perturbar o clima global e ameaçar até 2 bilhões de pessoas com fome, tudo a longo prazo. A detonação de milhares de armas nucleares poderia resultar em um inverno nuclear, o que destruiria todo o ecossistema. A Rússia tem o maior número de armas nucleares confirmadas, com mais de 5.500 ogivas nucleares. Os Estados Unidos vêm logo atrás, com 5.044, hospedadas nos Estados Unidos e em 5 outras nações, como Turquia, Itália, Bélgica, Alemanha e Holanda. A existência de armas nucleares tem um forte impacto no meio ambiente. A guerra nuclear significaria uma perturbação climática com consequências devastadoras. O mundo cairia sob o inverno nuclear, estaria sujeito a uma fome global mortal e efeitos exacerbados do aquecimento global. Os impactos socioeconômicos também seriam terríveis, com os países em desenvolvimento e os grupos marginalizados sendo os que mais sofrerão. As armas nucleares também são um vácuo para o suporte financeiro, em seu desenvolvimento, manutenção e desmantelamento. Esse é um dinheiro que poderia ser melhor gasto financiando ativos como tecnologias e instalações de saúde. Tudo o que se sabe dos efeitos de uma explosão nuclear sobre os humanos foi por causa das explosões dos Estados Unidos,
contra o povo japonês em 1945. Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki são os principais exemplos da fatalidade causada por uma bomba atômica. Guardadas proporções da capacidade das armas nucleares, com toda certeza causariam sérios impactos que eternizariam nas memórias das vítimas. Atualmente, estima-se que a Rússia tenha 1.912 ogivas nucleares não estratégicas, ou seja, as táticas. Já os Estados Unidos, aproximadamente 100 ogivas não estratégicas implantadas em 5 países europeus. Isso se deve particularmente ao posicionamento estratégico da Rússia no continente europeu, o que facilitaria o emprego de armas táticas por um perímetro de ao menos 500 quilômetros. Embora sejam frequentemente enquadradas como armas nucleares menores ou de baixo rendimento e estejam implícitas que causariam menos danos, essas armas nucleares táticas podem ter rendimentos explosivos na atualidade de até 300 quilotons, ou 20 vezes o da bomba que destruiu Hiroshima. No lançamento ao impacto sobre um alvo na Europa Central, seria na ordem de 10 minutos ou mais através da Rússia. E geralmente os grandes abrigos da Guerra Fria implantados na Europa são em números reduzidos, pouca facilidade logística e não acompanharam o crescimento populacional. A Europa ainda depende e muito dos alertas americanos. Os Estados Unidos mantêm uma rede de satélites capaz de detectar instantaneamente a pluma de um foguete sendo lançado, mas esse sistema provavelmente seria inútil para países próximos à Rússia. Venha fazer parte do meu novo canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, o canal Analytics. Me dê um apoio, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.